Oi! Hoje nós vamos conversar sobre os tipos de estudos que existem. Vamos lá? Não só para ler os artigos, mas também para escrever, é muito importante que a gente conheça os tipos de estudos que a gente está lendo e escrevendo. Por quê? Existem as perguntas clínicas, a pergunta que a gente quer responder lendo esse artigo, escrevendo esse artigo, e o tipo de estudo que a responde. No mundo da pesquisa existe uma pirâmide de evidências, essa pirâmide aqui. E nela, quanto mais alto é seu pico, maior é a evidência científica. Mas não confunda. Ser um estudo de maior evidência não significa que sempre estudos desse tipo vão apresentar boa evidência, porque a gente tem que saber analisar também a metodologia corretamente realizada desse estudo. É por isso que conhecer os tipos de estudo é tão importante. Os estudos são divididos em duas partes, os estudos experimentais e os estudos observacionais. Vamos começar pelos observacionais. Os observacionais, como o nome já diz, eles vão observar os pacientes durante um tempo. Então, eles podem ser caso controle, que vai ser da seguinte forma. Vai pegar um grupo de pacientes do mesmo local, por exemplo, que estiveram em um período no hospital, estiveram internados ali, e ele vai trabalhar em cima do diagnóstico. Então, o grupo casos vão ser paciente com um diagnóstico e o grupo controle vão ser pacientes sem esse diagnóstico. A partir disso, o estudo vai ter o objetivo de verificar igualdades e diferenças entre essas pessoas do grupo, para ver o que pode ter causado esse tipo de diagnóstico. O estudo coorte, ele vai acompanhar por algum tempo, seja ele um tempo futuro ou um tempo passado, um grupo de participantes. E aí, ele vai verificar a exposição. Então, ele analisa expostos e não expostos, doentes e não doentes, verificando assim qual a causa, o que gerou essa doença em determinada população. Os estudos transversais, eles têm o objetivo de analisar a prevalência. Então, eles vão pegar uma determinada população em um determinado tempo, um período de tempo, é como se fosse uma foto. E aí, eles vão verificar o que aconteceu ali. Então, qual a prevalência de uma doença nessa determinada população. Outro tipo de estudo observacional também são os relatos de caso e as séries de caso. Esse tipo de estudo, por exemplo, o relato de caso, ele vai pegar um paciente e vai analisar o caso desse paciente, comparando com outros casos já descritos na literatura. A série de casos vai fazer isso da mesma forma. Os estudos experimentais são aquele que o pesquisador ele vai ter alguma intervenção, vai ter alguma influência sobre os estudos. Então, ele pode ser um ensaio clínico randomizado, ou seja, pacientes vão ser colocados em um estudo de maneira aleatória, vão ser divididos em grupos que podem ser eles um grupo controle, um grupo intervenção, um grupo medicamento e um grupo placebo. E aí, por determinado tempo, vão ser testadas essas intervenções e vão colher os resultados desses pacientes. E também podem ter ensaios clínicos não randomizados, que são aqueles que não têm essa aleatorização dos participantes. Outro tipo de estudo também que a gente pode comentar são as revisões narrativas, que vai ser uma montante de artigos publicados na literatura para descobrir o que já existe sobre aquilo, e as revisões sistemáticas. Essas são revisões mais completas, que seguem um tipo de protocolo e analisam todos os artigos já publicados sem o tema, sem restrição de língua, de data, de nada. É o maior índice, o maior estudo de evidência da nossa pirâmide. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre os tipos de estudos. Ao longo dos nossos vídeos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Um beijo e até a próxima. Tchau!